Irmãos e irmãs, bom dia. Mais uma vez, vamos ser bem-vindos para o sermão dessa manhã. Irmãos, então, nessa manhã, eu gostaria de deixar os irmãos com vontade de ler esse livro. Nós temos só o prefácio do livro, que é a autobiografia da Vedra Mãe. Então, a Vedra Mãe, nesse prefácio da autobiografia, ela disse: eu visitei a nação africana de São Tomé e Príncipe. Lá, finalmente, fui capaz de completar o que tanto aguardava minha esperança. Nós vimos aqui no informativo semanal as atividades do ASP que realizaram ali em São Tomé do Príncipe. Ali a Vedra Mãe foi e deu também a bênção. Então ali ela disse: eu pude, enfim, completar o que tanto esperava a minha esperança. Ou seja, qual a esperança da Vedra Mãe? Em chegar no final de 7 anos, ela disse, de abençoar uma nação para que essa se tornasse uma nação celestial. E a Vedra Mãe, ela realizou isso lá em São Tomé e Príncipe. Abençoar aquela nação como a nação celestial. A Vedra Mãe continua dizendo: depois descansei um pouco na pequena nação, aquela nação insular. Eu andei pela costa de um mar verde esmeralda, as ondas quebradas e vento soprando, que parecia estar me cumprimentando. A Vedra Mãe, ali podendo experimentar também a natureza, e ela vai descrever aqui no prefácio aquelas ondas, aquele vento, parecia estar me cumprimentando através dessas ondas brancas que lavava a praia. A areia branca entre meus dedos era quente e macia. Em um ambiente de um céu sem nuvem, com vento, com uma brisa rítmica e com a luz do sol quente, me envolvia por trás. Eu me senti verdadeiramente em paz. Só da gente estar lendo aqui, estar observando o prefácio da autobiografia da Vedra Mãe. Espero que os nossos irmãos que trabalham na tradução possam fazer o mais rápido possível, né? Muita vontade realmente de poder ler a autobiografia da Vedra Mãe. Ela disse: eu vi um belo cenário, parecia exatamente como Deus deve ter criado no início, intacto, ileso pelos seres humanos. O Vedra Pai também já sentiu isso, né? Em alguns lugares, aonde o Vedra Pai foi, que ele dizia: aqui está intacto. E aqui a Vedra Mãe diz: intacto e ileso pelos seres humanos. Isso me fez pensar em Deus. Deus livremente nos deu todas as bênçãos, nos ofereceu toda a criação. Como os pais celestiais realmente amou seus filhos. E isso a gente começa a imaginar o coração de um pai e uma mãe quando se preocupa com os filhos, e realmente o pai e a mãe está muito preocupado com os filhos
querendo dar tudo para os filhos, querendo dar a sua vida, oferecer a sua vida pelos seus filhos. E isso foi os nossos pais celestiais, que criou o universo e toda a criação e ofereceu para os seres humanos, ela está dizendo. A quem Ele criou como seus filhos, e com quem Ele esperava viver em paz. Nesse momento do coronavírus, realmente a gente é forçado a ficar em casa. Ficar em casa, esposa e os filhos. Mas realmente, como é gostoso momentos em que passamos juntos. Às vezes assistindo um filme junto, fazendo a leitura junto, fazendo uma condição junto. Mais tempo para compartilhar as refeições juntos. Os pais celestiais também desejariam compartilhar com os seus filhos e filhas. E a verdadeira mãe disse, se ele tivesse um desejo, seria tornar-se nosso Pai. Agora ela disse, mas, ao contrário, devido à queda dos primeiros antepassados humanos, Deus perdeu a criação e perdeu os seus filhos, profundamente amados. Com a queda, ela está dizendo, Deus perdeu. E aí nós começamos a pensar, Deus realmente perdeu a criação? Olha o que está em Romanos 8, do 19 ao 21. A criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. A criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por aqueles que a sujeitam. Por aqueles que a sujeitam. Pelo ser humano. E aguarda com esperança de ser libertada do cativeiro da corrupção, para participar da glória e liberdade dos filhos de Deus. A própria Bíblia está dizendo. A criação aguarda ansiosamente os verdadeiros seres humanos, que foi o que Deus planejou no início. O que Deus realmente sonhou. E a gente vai ver que Satanás comprova isso. Satanás chega diante de Jesus, leva Jesus no alto monte e diz, está vendo? Todos esses reinos, está vendo? Tudo isso eu te dou. Quando Satanás fala para Jesus, tudo isso eu te dou, ele está falando, eu tenho domínio. Está sob meu domínio. Então, no momento da queda, tudo caiu no domínio de Satanás. E como Deus espera os filhos, as filhas, o ser humano voltar ao seu estado original. E a mesma criação também está ansiosamente aguardando este dia. A verdadeira mãe continua dizendo, um coração de um pai e mãe por um filho amado, pelo qual estaríamos dispostos a dar a nossa própria vida. Se pensarmos de repente, se perdermos de repente, perdêssemos de repente um filho nosso amado, a dor e a angústia que os pais experimentariam é simplesmente inimaginável. Eu não imagino perdendo um filho. Então a dor que os pais celestiais têm passado pelos 6.000 anos de história. E nenhuma outra igreja, nenhuma outra religião pôde expressar, ou explicar, ou mostrar
para nós o coração dos pais celestiais, senão nossos amados verdadeiros pais. Então, irmãos e irmãs, a verdadeira mãe diz: costumamos dizer que se perdesse um filho, enterraria esse filho em nosso coração. Mas Deus, ao longo da história, viu seus filhos e filhas sendo fantoches e massacrados por Satanás. Mas quem realmente são os responsáveis ou toma essa responsabilidade de salvar os filhos e filhas de Deus? Então, a verdadeira mãe disse: da mesma forma, Deus perdeu a humanidade, sua família. Quem é a família de Deus? Toda a humanidade. E aí, não tem bons ou maus, todos são filhos de Deus. Então Deus se tornou um Deus de tristeza, de desespero e dor, em vez de um Deus de glória e alegria, diz a verdadeira mãe. E quando nós observamos na Bíblia, Gênesis 6,6, que Deus se arrepende de ter criado o homem. E a Bíblia diz que isso pesou-lhe no seu coração, como um pecado, como algo que alguém faz, como isso machuca o coração do pai. E muitas vezes a gente observa que mesmo casais abençoados não foram capazes de manter as suas bênçãos. Filhos que nasceram como segunda geração, como linhagem de sangue pura, não foi capaz de manter essa linhagem. Então, pense no coração dos nossos pais celestiais. Deus, como Deus de amor, é o verdadeiro Pai da humanidade. Nunca poderia desistir de seus filhos. Então Deus não desiste, por quê? Porque Ele é Pai, porque Ele criou, porque Ele sente responsável também pelo homem. E incansavelmente está trabalhando para salvar o ser humano. Seu único desejo é encontrar seus filhos, abraçá-los mais uma vez até o peito. Vamos pensar nesse ponto tão profundo que a verdadeira mãe está relatando. Como Deus gostaria de abraçar esses filhos. Assim como um pai e uma mãe abraça o seu filho amado até ao seu peito. Como está em Isaías 46, do 10 ao 11. O que anunciei desde o princípio, o meu conselho será firme, farei toda a minha vontade. O homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei. Então, quando nós pensamos ou analisamos a história, que Deus tem buscado homens e mulheres cujo coração se mova voluntariamente pela providência, e Deus, utilizando essas pessoas, está trabalhando para salvar esse mundo, porque é o seu plano original, é o seu conselho original, é o seu conceito original.
que Ele planejou antes mesmo da criação. Esses são os nossos pais celestiais que a verdadeira mãe está falando. Também aqui no prefácio da autobiografia, o desejo de Deus era tornar-se o verdadeiro pai da humanidade e realizar o ideal de uma família sob Deus. Deus queria ser conhecido não apenas como um pai, mas também como a deusa mãe, como Deus mãe. Ele queria ser conhecido como o verdadeiro Pai Celestial e a verdadeira Mãe Celestial. E isso não é só a verdadeira Mãe que está dizendo não. No princípio divino, página 22, ali disse, fala dessa natureza de Deus. Deus é um sujeito de características duais. Deus é a união harmoniosa de masculinidade e feminilidade. Mas isso também está no Chonsongyon. Nova tradução. Quando oramos, precisamos nos dizer, Ele é como nosso Pai e Mãe. Deus é Pai Celestial e Mãe Celestial. Ou seja, Pais Celestiais. Mas não é só o princípio divino de Chonsongyon e o prefácio da autobiografia da verdadeira mãe que está dizendo isso, não. A Bíblia também está dizendo assim. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem e à sua semelhança, e a imagem de Deus criou homem e mulher. Ou seja, vários livros, fontes da verdade, da palavra de Deus, está dizendo que a verdadeira mãe está aqui, correta em criar a igreja dos pais celestiais. Porque isso está fundamentado na Bíblia, está fundamentado no princípio divino e está fundamentado no Chonsongyon. Aju? Então, os nossos pais celestiais quer ver, quer experimentar o indivíduo celestial. E no prefácio da autobiografia, a verdadeira mãe está dizendo, em outras palavras, é ter um relacionamento parental. Ou seja, nossos pais celestiais querem ter um relacionamento parental com o indivíduo, um indivíduo que viveria uma vida celestial como indivíduo. Os pais celestiais querem experimentar uma tribo que tem uma vivência que viveria uma tribo celestial. E os pais celestiais querem experimentar esse povo. E esse povo não é nenhum outro, senão os cidadãos do Chonilguk. O povo do Chonilguk. Aju? Os pais celestiais querem experimentar esse povo que tem essa vivência, que se faz esse comprometimento de viver como um povo celestial. Mas também uma nação celestial e um mundo celestial é o que a verdadeira mãe está dizendo no prefácio da sua autobiografia. Em 2 Pedro 2, do 1 a 4, Deus nos tem dado grandiosamente e preciosas promessas para que, por elas, fiqueis participante da natureza divina. Então, como Deus, Ele tem buscado nos restaurar, tem buscado nos trazer de volta a nossa natureza original. A um ponto do homem se tornar um homem sem pecado, do homem se tornar um homem original, que tem a natureza divina de Deus. Assim, a Bíblia diz, escapando da corrupção, escapando do pecado, eliminando a natureza decaída e tendo a natureza divina de Deus, para ser esse
indivíduo, tribo, nação, povo e finalmente o mundo celestial dos pais celestiais. Esse processo ideal de criação que os pais celestiais haviam imaginado, ela está dizendo no prefácio da sua autobiografia. Os pais celestiais tinham imaginado. Então, a verdadeira mãe diz: a queda conduziu a nossa história, que se desdobrou, centrada nos homens, com base nos pais celestiais, como estátua de um Deus masculino. Ou seja, até hoje, a sociedade humana só conheceu o Deus masculino, sem conhecer o Deus feminino. Só chamou Deus de Pai, não conseguiu chamar de Mãe Celestial ou de Pais Celestiais. Então isso se prolongou como resultado dos primeiros antepassados humanos que caíram. Consequentemente, as tradições helênicas e hebraicas, que formaram a base da civilização ocidental, eram estritamente centradas no homem e não conheceu a Mãe Celestial, não conheceu os pais celestiais. Lá no Princípio Divino, na exposição do Princípio Divino, página 185, diz assim: um pai sozinho não pode dar nascimento a filhos, deve haver uma verdadeira mãe. Assim como um verdadeiro pai, para que os filhos decaídos possam renascer como filhos sem pecados. Então precisa de verdadeira mãe. Então a verdadeira mãe diz: o entendimento autêntico da parte feminina de Deus, a Mãe Celestial, foi suprimida ao longo da história. Ficou oculta ao longo da história. Ao longo da história não apareceu a Mãe Celestial. E Deus não pôde tornar-se pais celestiais. Sem uma consciência da existência da Mãe Celestial, dos pais celestiais, então não pode haver o verdadeiro renascimento. E aí a verdadeira mãe disse: o movimento feminista que eclodiu no Ocidente não pode evitar a degeneralização em um movimento de resistência inicial contra os homens. Então, porque a sociedade humana não conheceu a Mãe Celestial, o que surgiu ao longo da história foi ressentimento de homens contra as mulheres e das mulheres contra os homens. Porque só conheceu o Pai Celestial, não conhece a Mãe Celestial. Por esse motivo, investi tudo para restaurar a posição dos pais celestiais para Deus. Quem está realizando? Quem está fazendo isso? Quem está restaurando isso para Deus? A verdadeira mãe. A verdadeira mãe está realizando isso para os nossos pais celestiais. A Bíblia diz assim, Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aqueles em quem não conhecem? E como crerão naquele de quem não ouviu falar? E como ouvirão, se não há quem fale, se não há quem pregue? Então, como a sociedade acreditaria nos pais celestiais, se até hoje não ouviram falar de pais celestiais? Como acreditaria numa mãe celestial, ao lado do Pai Celestial, se não ouviram falar? Mas como ouvirão, se não teve quem falasse? Se não teve quem pregasse? Por isso, a verdadeira mãe está trazendo-nos a luz
da verdade dos pais celestiais. Então a verdadeira mãe disse: viajei para o norte, sul, leste e oeste, a fim de transmitir a verdade da providência do céu, para aqueles que têm ouvido, mas não ouviram, para aqueles que têm olhos, mas não viram. Então a verdadeira mãe disse: eu estou viajando para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, a fim de mostrar a verdade do céu. Querido e querida, para o senhor e senhora, que às vezes falou que não devia, tem que arrepender-se. Para aquele que desprezou, em algum momento, a verdadeira mãe, tem que arrepender-se. A mãe que está abraçando o mundo, e não é só nós, da Igreja dos Pais Celestiais, que estão reconhecendo isso, não. Líderes, presidentes de nação, pastores renomados, está chamando ela de mãe da paz. Então, ela disse: eu proclamei repetidamente a verdade sobre a providência do céu, com um coração desesperado e urgente, como se estivesse procurando uma pequena agulha no meio de um deserto, atingido por uma tempestade de areia, através do qual eu não consegui ver nada, procurando mostrar. E aí a verdadeira mãe disse: eu abracei aqueles entre os filhos dos pais celestiais que desconheciam a verdade, com toda a minha força. Continuei abraçando o mundo repetidamente. O verdadeiro amor foi a chave que deixou meu coração ileso das feridas, da crítica, da perseguição, da oposição e do desprezo. Mesmo que alguns decidiram criticar, que alguns decidiram perseguir, se opor, ou mesmo aqueles que abandonou, mas ela, como uma mãe, foi para a linha de frente, abraçar o mundo. Aquele que falou uma única palavra contra a verdade do céu, e verdadeira mãe, aqueles que perseguiram e aqueles que desprezaram, têm que arrepender-se. Uma pessoa me diz assim: ah, pastor, mas o senhor me desse oportunidade para lhe explicar, o senhor também ia entender. Quê? Para com isso, você se conflitou e quer me explicar? Os verdadeiros pais são absolutos. Só no ano passado, viajei pelo mundo inúmeras vezes. Corri para onde eu precisava, mesmo que estivesse no deserto. Às vezes, minha boca sentia muita dor. Então ela disse, mesmo correndo para lá e para cá, sentia muita dor de tanto falar, as pernas inchavam, eu mal conseguia me levantar. Apesar de tanta dificuldade, não consegui parar e descansar. Para descansar,
Depois que tomei a decisão de seguir esse caminho, prometi a Deus que concluiria a história miserável da humanidade em minha geração. Então a verdadeira mãe, ela está disposta, ela está dizendo, prometendo para os pais celestiais: eu vou concluir isso em minha geração. Então, irmãos e irmãs, o que temos que fazer agora? Não vamos deixar para as futuras gerações. Mesmo a história da nossa família, as indenizações da nossa família, tem que ser eliminado agora, enquanto nós estamos aqui na terra. Não vamos deixar que os nossos filhos façam, que os nossos netos façam. Libertação de antepassado, 430 bênção, registro no Messias tribal celestial. Eu vou fazer enquanto estou na terra. Esta é minha responsabilidade. Do senhor também, da senhora também, tá bom? Vai fazer? Vamos fazer, vamos realizar. A verdadeira mãe também está dizendo, ela está prometendo para os pais celestiais: eu vou concluir na minha geração. Vamos junto com a verdadeira mãe. Então ela disse: na minha geração, por mais difícil que fosse a realização de sua vontade, por isso não posso descansar até cumprir essa promessa. Com essa seriedade e coração, corri para as nações de todos os cantos do mundo, por mais infeliz ou remotos que fosse, ela estava lá. Aonde quer que fosse, a verdadeira mãe estava lá, para abraçar todos os povos, abraçar o mundo, como a mãe da paz. E ela disse, gradualmente as pessoas começaram a me chamar de mãe da paz. E ela disse mais, líderes políticos, religiosos de destaque, reduziram-se suas barreiras nacionais e religiosas e começaram a responder a mim. Então, quem é membro antigo? Quanto membro antigo abandonou a verdadeira mãe? Volte, enquanto é tempo. Porque outras pessoas, outros líderes começaram a responder à verdadeira mãe. E a mãe e me chama mãe da paz. A Ju, né, querido? Começaram a chamar a verdadeira mãe de mãe da paz. E ela disse, a cor da pele, a cor da nossa pele é irrelevante. Nossa compartilhada paixão pela paz me trouxe muitos filhos e filhas. Ou seja, independente da religião, independente da placa da igreja, da cor da pele, da nacionalidade, todos amam a paz. E ela disse, essa paixão compartilhada trouxe muitos filhos. E ela disse, tenho filhos com pele branca, filhos que são líderes muçulmanos, filhas que lideram grandes igrejas cristãs, filhos que lideram nações. Todos esses laços, mãe e filho, se desenvolvem por meio da interação em nome da paz. Você que está aí na sua casa, vire para a pessoa que está no sofá do seu lado e diga, Ju. Ah? Ei, Ju aí. Tá bom, querida? A verdadeira mãe está sendo chamada de mãe da paz. Meus filhos, ela está falando dessa liderança. Meus filhos testemunham que eu sou a mãe da paz.
eles me pedem para abençoar suas igrejas, eles me pedem para abençoar suas nações, para que possa experimentar uma paz duradoura. Ela está dizendo, pastores renomados, está pedindo para a verdadeira mãe abençoar a igreja dele. É o presidente da república que está pedindo a uma verdadeira mãe para abençoar a nação dele, para que eles possam experimentar esta paz duradoura. O Brasil poderia ter aproveitado mais em 2018, verdade, irmãos? A verdadeira mãe poderia ter abençoado mais, se a liderança religiosa, política tivesse assumido mais responsabilidade. Mas talvez o lado interno, nós que somos o lado interno da providência, deveria ter aproveitado mais, deveria ter amado mais, ter unido mais, ter feito mais, orado mais. Mas naquele momento que estava sendo preparado para a verdadeira mãe vir, como estava o ambiente interno? Pense nisso, senhoras e senhores. A verdadeira mãe continua dizendo, sempre que isso acontece, eu sempre falo sobre os pais celestiais. Então, pais celestiais, mãe celestial, filha unigênita, a verdadeira mãe não está falando, não é tanto para nós. Ela está falando, é para a liderança lá fora. Ela está indo e aonde vai, ela disse, eu sou a filha unigênita. E daí? Se uma pessoa disser, eu não vou acreditar, não vou aceitar, muda alguma coisa? Não muda. Quando o povo judeu não aceitou Jesus, ele deixou de ser Messias? Lógico que não. Continuou sendo Messias. Se alguém hoje não aceitar, muda alguma coisa? Lógico que não. São os amados pais celestiais, o filho e a filha unigênita. Então a verdadeira mãe está dizendo, sempre para onde ela vai, ela está proclamando, gritando aos quatro ventos, que os pais celestiais, pais celestiais, dupla característica, nossos pais celestiais. Também falo sobre a mãe celestial, que até então existia atrás do pai celestial, explicando sobre a filha unigênita, que é outro nome para mim. Aju? Então a verdadeira mãe está falando sobre a mãe celestial, a outra parte que completa o que nós até então acreditava como um Deus. A verdadeira mãe está mostrando e mostrando também a filha unigênita. Não pode haver paz entre irmãos sem paz. Ou seja, o que é que mantém a paz entre os irmãos? São o centro da casa, que são os pais que estão ali. Por isso os pais celestiais. E os pais é a origem dos filhos. Isso ocorre porque os irmãos giram em torno de seus pais. Dentro da igreja dos pais celestiais, o que mantém são o centro, que são os verdadeiros pais, que é a representação dos pais celestiais, ou a incorporação dos pais celestiais aqui na terra. Então essa filha unigênita apareceu lá na Coreia. E a verdadeira mãe diz, não pode haver verdadeira verdade no mundo sem Deus, os pais da humanidade. É por isso que passei minha vida fazendo o trabalho que faço,
no centro da Coreia do Sul, a nação que deu à luz a filha unigênita de Deus. Deus abençoou a Coreia do Sul. Deus escolheu o povo coreano. Este é o comando do céu. E, no entanto, é uma verdade oculta, que o mundo precisa conhecer. A verdadeira mãe disse: a civilização do Pacífico deve seguir um caminho diferente do caminho da civilização do Atlântico. Por quê? Porque a civilização do Pacífico, em contraste, é a civilização do Pacífico que deve estabelecer uma cultura altruísta baseada no amor verdadeiro, em viver pelo bem dos outros. Enquanto a civilização do Atlântico, enraizada no cristianismo, é a civilização, ela degenerou em roubar e corrupção e em conquista de outros povos. Então, quando nós pensamos na civilização do Pacífico, totalmente diferente, mas altruísta, em viver pelo benefício dos outros. Então, é a civilização que tem que educar a civilização do Atlântico e, claro, nos educar também o povo cristão. Então, o nosso presidente tem sempre falado aqui, nós estamos nessa civilização, nessa cultura, nessa tradição dos verdadeiros pais. Voltar de novo à igreja cristã é voltar para trás, é voltar no tempo, né, irmãos? Esse é o desejo final de Deus. Estou oferecendo o restante da minha vida para realizar plenamente esse desejo dos pais celestiais. Por isso a verdadeira mãe disse: esse livro apresenta partes preciosas da minha vida. Por isso, o nosso tão ardente e desejado vontade de ler este livro. Olhei sinceramente para trás em minha vida e no trabalho que fiz em nome da filha unigênita, que nos tem acolhido, atendido como nossos pais. Este livro é para apresentar histórias verdadeiras de minha vida pela primeira vez. Não podendo conter tudo neste livro, espero compartilhar mais história em outros volumes posterior. Então, esse é só o prefácio, querido. Tá bom? Da autobiografia da verdadeira mãe. Mas a verdadeira mãe diz mais aqui, nessa parte do prefácio. Ela disse: ao concluir este livro, uma pessoa que sinto muita falta nesse momento é o meu amado marido. Quem? O verdadeiro pai, não é verdade? Com certeza, no lançamento, a pessoa que ela mais sentiu falta foi com quem ela compartilhou toda a sua vida. O verdadeiro pai. E ela disse: depois de nos tornar marido e esposa, passamos a vida inteira juntos, transmitindo a vontade de Deus. Faz 8 anos, desde que ele ascendeu ao céu. Se ele estivesse aqui para testemunhar a publicação desse livro, seus olhos brilhariam, com certeza. Com alegria, claro que o verdadeiro pai teria a maior alegria. Ela disse, os olhos dele brilhariam com alegria, mais do que qualquer outra pessoa, seria o verdadeiro pai. Hoje, particularmente, sinto falta do brilho em seus olhos, que dança no meu coração
e deixa seu toque. Quem é a pessoa, o ser, que mais entende o coração do verdadeiro Pai, a missão do verdadeiro Pai, as atividades do verdadeiro Pai e as palavras do verdadeiro Pai? Com certeza a verdadeira Mãe. Espero que esse livro transmita sinceramente a parte de nossas vidas, passadas juntas, pela vontade de Deus. Queridos, pensando mais nos nossos verdadeiros pais, a verdadeira mãe, ela vai agradecer aqui os líderes, né? Então ela disse, gostaria de agradecer aos líderes que trabalhou na sede internacional, né? Claro, fez o trabalho para a publicação do livro da verdadeira mãe. Mas alguma pessoa resolveu separar os verdadeiros pais. Mas o que está escrito em Mateus 19:6, assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. O que Deus uniu, o homem não pode separar. É bíblico. É uma decisão completamente errada, mas me parece uma atitude insana. Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenha vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Honrar pai e mãe, né, querido? Vamos honrar os verdadeiros pais, porque os verdadeiros pais, eles são os verdadeiros pais no passado, são os verdadeiros pais no presente, e vai continuar com os verdadeiros pais também, para todo sempre. Adieu? Efésios 6:2. Honra teu pai e tua mãe, que este é o primeiro mandamento com promessa. Honrar papai e mamãe. Que irmãos, vamos pensar nas realizações, nas conquistas, e tudo que os verdadeiros pais fizeram conosco. Então, que os pais celestiais, através do prefácio, esse é só o prefácio, tá bom? Através do prefácio da autobiografia da verdadeira mãe, abençoe a nossa vida nessa semana, até o próximo domingo, não é verdade? Mas eu gostaria de passar alguma informação também hoje, da academia do Messias Tribal Celestial, aqui da providência do Chumbo, que é a providência do registro, que nós não podemos deixar para as futuras gerações, que nós temos que realizar na nossa geração. Eu vou realizar na minha geração, eu e o senhor, tá bem? Que bom, né? Estou torcendo pelo senhor, tá bom? Sua vitória é minha vitória, certo? Então, analisando, assunto 1 da academia do Messias Tribal Celestial. Primeiro, né? Aqui no primeiro assunto, está falando dos próximos passos na providência do registro do Chumbo. Por que os próximos passos? Porque aquelas famílias, aqueles casais que completaram as 430 bênçãos na rua. Mas hoje, nós não vamos falar muito das 430 bênçãos. Nós vamos falar, primeiramente, aqui, ó. Dessa parte, está dizendo assim, por favor, todas as famílias que já concluíram o que, querido? 430 bênçãos, horizontal,
ou seja, na rua, mas tem que ter essa outra parte aqui, olha. A principal, libertação e bênção dos antepassados. Então, por isso está dizendo que já concluíram. É para os casais que já concluíram libertação e bênção de 430 gerações, mas lado esposo e esposa. Não é só concluir o lado do esposo, não é só concluir o lado da esposa, é que concluir o lado do esposo e esposa, até 430, mas falta a bênção. Não, tem que ter concluído libertação e bênção. Importante que já tenha concluído, não deve faltar pagamento. Então não deve faltar pagamento ou algum grupo de bênção. Tem que estar completo até 430. Então, é checar nesse momento, esse espaço que tem que ser concluído. Então, esse casal que já completou tudo isso aqui, que nós falamos, e que está escrito, esse casal pode criar uma conta no site do Chombo Internacional. Então tem um site para os casais se cadastrar no Chombo Internacional e solicitar o certificado de conclusão vertical. Ou seja, esse certificado é só da conclusão vertical, ou seja, dos 430 bênção, 430 bênção, dos antepassados até 430 geração, libertação e bênção. Então nós temos aí o staff da Academia do Messias Tribal Celestial, que vai apoiar. A pessoa entrou lá, não consegui fazer, não consegui criar essa conta, eu não consegui tirar o certificado. Então essa pessoa que já concluiu, ela pode procurar o staff. E aqui está o telefone de um dos staff, né, que é o Jim Rose Souza. Aí está o seu telefone, que é o 11, né, aqui, o DDD 11 95 22 89 24 3. Tem um WhatsApp também. Então é importante, aqui foi colocado, atenção, esse contato não é para tirar dúvidas sobre a libertação. Não é para perguntar para ele, eu libertei até quantas gerações? Falta quanto para mim terminar? Ele não sabe disso. Ele só consegue dar informação, apoiar na criação da sua conta e para retirar o certificado. Mais nada. Então, só para aqueles casais, só ligue para ele aqueles casais que já concluíram 430 bênção e libertação dos antepassados. Tudo bem? Ok, queridos. O segundo assunto da Academia do Messias Tribal Celestial é o seguinte: a doação de bênção do Messias Tribal Celestial. A sede internacional definiu o padrão de cada nação para a taxa da bênção do Messias Tribal Celestial. O padrão do Brasil será $5 por cada casal que recebeu a bênção do Messias Tribal Celestial. Ou seja, a bênção do casal do Messias Tribal Celestial, que o Senhor, que a senhora deu, para fazer o seu registro, é necessário ter essa doação de $5 por cada casal dos 430. Então, aqui está dizendo para nós, veja abaixo a maneira de somar o valor total. 430 casais vezes $5 é igual a $2.150 para a família abençoada
no momento do seu registro. Então essa taxa é um dos requisitos determinados para a família se candidatar ao registro do Chombo. Sobre a data limite, o método específico para praticar a doação da bênção do Messias Tribal Celestial, receberemos mais informações no futuro. Então aguarde mais informações. Passamos aqui no início, em que muitas famílias começarão a se registrar, a ideia mais básica ou as informações mais básicas para o registro. Senhoras e senhores, as atividades dessa semana, com relação a nossas igrejas, aos estados, e com relação também à atividade da MPM. Então, lá no estado do Piauí, com o pastor Marco Túlio, eles realizaram reunião com todos os membros, via Zoom, e também o sermão dominical. Atividade na missão de Pirituba, né? Reunião de home grupo, aliança de Pirituba, com a presença ali também do pastor Ivaldo, estava aí, né? E ali os membros. Ok. A senhora Elisângela, lá em Itaquera, também está realizando 1 a 1 pelo Skype. Também está realizando, né? Fazendo chamada de vídeo e realizando 1 a 1. Por favor, mais irmãos e irmãs, inicie urgentemente essa atividade e dá relatório para nós, e manda foto para nós, tá bom? Prometo mostrar aqui no sermão. Também o pastor Roberto, lá em São Bernardo, está aproveitando a quarentena para fazer a manutenção e limpeza, tanto do seminário central, como também do sítio velho, e ele também está limpando ruas e ali as estradas próximo ao sítio, né? Lá em São Bernardo. Também lá no Paraná, né, a pastora Célia fez a reunião dos membros do Paraná, reunião do San Juan via Zoom, né, via Zoom. Também reunião da MPM do Paraná e reunião da MPM também em todo o Brasil. E por último, o Paraná fez uma live, né, pelo Facebook e chegou a 850 pessoas que estava ali acompanhando em tempo real essa live lá que foi coordenada, né, pela pastora Célia e os irmãos lá na igreja de Curitiba. Então, parabéns aos irmãos por suas atividades. Vamos manter-nos nessa semana cheio de graça e amor dos pais celestiais e dos verdadeiros pais. Vamos nesse momento então colocar-nos de pé para a nossa oração. Vamos orar. Amados pais celestiais, verdadeiros pais de céu, terra, humanidade. Pai amado, mais um domingo que nós aqui, Senhor, na tua presença, nessa casa de oração, casa da tua palavra, onde nós, Pai amado, recebemos o vosso amor e a vossa palavra. Assim nós, Pai amado, aqui conectado com todos os irmãos e irmãs nos seus lares, nas suas casas, nas igrejas, através, Pai amado, de uma televisão, através de um aparelho de celular ou computador, todos nós, Pai amado, neste momento, estamos com um só coração, um só pensamento, nos verdadeiros pais, que tem nos mostrado mais profundamente a vossa essência, Pai amado, e tem mostrado para nós, realmente o Deus que criou o universo, Pai amado, como um Deus Pai e um Deus Mãe. Essa manhã, Pai amado, com grande gratidão de poder ter, Pai amado, experimentado vida junto com os verdadeiros pais, de ter, Pai amado, recebido pessoalmente as palavras dos verdadeiros pais, e agora, Pai amado, através do prefácio da autobiografia da verdadeira mãe, nós podemos experimentar qual rica, Pai amado, e agradável é a tua palavra,
através, verdadeiros pais, que tem, Pai amado, com todo o amor, transmitido para nós e nos mantido como uma comunidade. E, Pai amado, nos feito família abençoada, nos ter dado a linhagem de sangue, Pai amado, e ter dado-nos a oportunidade de mudar o rumo da nossa vida, de mudar o nosso destino, Pai amado, como destino absoluto de seguir a vós e seguir os verdadeiros pais e nos unir aos verdadeiros pais. Pai amado, permita, Senhor, que nesta manhã nós possamos estar unidos com o coração dos vossos representantes, as nossas figuras centrais, a nível nacional, com o casal do presidente Coito Soronam, assim a nível continental, Pai amado, com nossas figuras centrais, coreana, o reverendo Kim, o reverendo Shin, e assim, Pai amado, o reverendo Kitsunan, que está trabalhando, Pai amado, na América Latina Celestial. Senhor, meu Deus, meu Pai, desde que todos nós venhamos, Pai amado, ter essa consciência original, a nossa mente original, centralizada nos verdadeiros pais, centralizada nos nossos pais celestiais. Pai amado, neste momento nós queremos, Pai amado, pedir mais, Pai, um crédito convosco, e assim, Senhor, através disso, poder abençoar a vida das famílias abençoadas, a vida da segunda geração, a vida das nossas crianças, Pai amado, e toda a nossa comunidade. Pai celestiais, receba, Senhor, os teus filhos e filhas no teu leito, no seio do vosso amor verdadeiro. Queremos assim, então, neste momento, poder levar e relatar a Ti, Pai amado, a nossa oração, o nosso sermão, entregando o nosso domingo a vós. Relata a vós, assim, meu nome, o da Lima de Almeida, que é uma família abençoada, central, ádio. Muito obrigado. Todos podem se sentar. Então agora nós vamos aos nossos avisos e notícias. O primeiro aviso e notícias são sobre os nossos calendários. Como nós já havíamos falado no domingo passado, o nosso calendário do ano de 2020, do 8º ano do Chonilguk, já estão disponíveis na publicação. E aos membros e líderes que têm suas missões próximos à sede e quiserem receber os seus calendários, pode solicitar a quantia necessária e receber os calendários aqui na portaria da sede central. E para as pessoas que moram mais longe, então eles podem solicitar a quantia necessária, que nós estaremos enviando os calendários por correio. O valor de cada unidade é de R$10. O segundo, o pastor Odeiro já falou durante o sermão, mas seria sobre os relatórios das atividades. Nós pedimos para que todos os líderes e membros que estão fazendo atividade nesse período, que enviem seus relatórios para a sede central. Como todos sabem, os relatórios eles são de extrema importância e são através deles que nós conectamos as nossas atividades com a sede mundial e consecutivamente com as bênçãos e as direções dos pais celestiais. O terceiro aviso é o aviso sobre uma atividade que o ISP ele irá realizar, que é o Peace Designer Online. Então, nos dias 9, 6, 16 e 23 de maio de 2020, o ISP irá realizar esse Peace Designer Online. Este evento irá acontecer via Zoom, a nível continental, com enfoque do Brasil. Então, o Peace Designer é um seminário interativo de empoderamento para os jovens líderes. A oficina foi planejada para ajudá-los a desenvolver projetos de paz com foco no empreendedorismo de alto impacto social, usando talentos individuais para a comunidade. Então essa vai ser uma atividade que o ISP ele vai realizar durante esse período. Ele foi uma atividade solicitada pela sede internacional. Então nós temos o apoio de vários pastores estaduais, missionários, diretores do ISP. Então nós acreditamos que podemos realizar um bom evento. As principais finalidades da gente estar realizando esse Peace Designer é para a gente poder conseguir dar alegria e orgulho aos verdadeiros pais através da atividade dos jovens nesse período e também ajudar para que os jovens eles se tornem os precursores da restauração nacional. Não apenas como participantes das atividades como observadores, mas precursores que fazem essas atividades para restauração. Então, para as pessoas que querem mais informações sobre essa atividade, por favor, vocês podem visitar o link, vocês podem visitar o site do ISP, que é o ISP Latin America
america.org, tem o QR Code, né, do site, e também tem a ficha de inscrição para participar dessa atividade. Então nós já estamos chegando ao fim de mais esse sermão dominical.